como eu já analisei os jogos da trilogia 3D, nada melhor do que começar analisando um dos jogos mais importantes para a franquia Mortal Kombat e o começo da era NetherRealm, Mortal Kombat 9, um jogo que é tão bom que até mesmo após Mortal Kombat 1, ele ainda continua muito bom no quesito gameplay e dá uma aula em como fazer um reboot com sucesso. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, pois hoje iremos mergulhar fundo em todos os aspectos desse jogo. Mortal Kombat, também conhecido como Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat 2011, foi desenvolvido pela NetherRealm Studios, anteriormente Midway, e publicado pela Warner Bros. É a 9ª entrada principal da série Mortal Kombat, sendo Mortal Kombat vs DC a 8ª, e também, aí vai uma curiosidade, Mortal Kombat vs DC é uma linha do tempo paralela apagada por Kronika. Mas MK9 ou MK2011 é um soft reboot da série. O jogo foi lançado para os sistemas PlayStation 3 e Xbox 360 em 19 de abril de 2011 e uma versão para PlayStation Vita foi lançada em 1º de maio de 2012. Uma versão expandida do jogo intitulada Mortal Kombat Complete Edition foi lançada para o Xbox 360 e PlayStation 3 em 28 de abril de 2012. E para os PCs em 3 de julho de 2013. Em uma entrevista de novembro de 2008, Ed Boon afirmou que as vendas de jogos para Mortal Kombat vs DC ditariam quais recursos apareceriam no próximo jogo, e em 2009 a Midway Games Chicago entrou em falência e foi comprada pela Warner Bros. Isso levou o jogo a ser desenvolvido pela então conhecida NetherRealm Studios, tornando-se o primeiro capítulo da série a ser publicado exclusivamente sob o selo Warner Bros. Em 18 de junho de 2009, Boon confirmou em sua página do Twitter que os desenvolvedores estavam realizando captura de movimento para o jogo e que não apresentaria super-heróis. Esperava-se também que o lendário Dan Forden retornasse como compositor musical do jogo. No final de 2009, Boon afirmou que a franquia estava retornando às suas origens sangrentas e que a equipe de produção buscava uma classificação madura em oposição à classificação adolescente do jogo anterior. E então, Mortal Kombat 9 foi revelado oficialmente em 10 de junho de 2010, como lançamento para Xbox 360 e PlayStation 3 em 2011. Foi revelado na conferência de imprensa da Sony que Mortal Kombat seria compatível com 3D, e Ed disse que, ao lidar com a capacidade 3D, era necessária mais atenção aos detalhes para não obstruir a jogabilidade. Ed disse que o modo extra dos jogos anteriores à cripta retornaria com um sistema de desbloqueio elaborado e sofisticado e envergonharia os outros jogos da série. Ele também disse que eles tinham a intenção de tornar Mortal Kombat mais acessível ao jogador casual e mais envolvente, como especialistas no gênero de luta sendo consultados. Novos recursos foram criados para criar uma experiência de luta mais profunda. Alguns elementos humorísticos em moderação também foram incluídos, como os Babalities. Na época, Ed disse que a equipe de produção estava considerando uma versão para PC de Mortal Kombat, pois parecia haver um mercado para jogos de PC na Europa. É engraçado pensar que, em termos de marketing, em 31 de agosto de 2010, um teaser trailer intitulado Shadows estreou na IGN, apresentando a faixa Another Way to Die, do álbum Asylum da banda Disturbed. Em 28 de setembro de 2010, o slogan Combat Begins In apareceu com um relógio em contagem regressiva no site oficial Mortal Kombat. A contagem regressiva terminando na segunda-feira, 11 de outubro de 2010. No final da contagem regressiva, um link para a página do Facebook foi adicionado ao site e também foi lançado um aplicativo do Facebook que exibia um teaser trailer do jogo. Em 4 de outubro de 2010, o trailer Environment Bio da arena Mortal Kombat The Pit foi lançado para explicar a história do jogo, sobre suas origens e evoluções. Vídeos semelhantes apresentando a Floresta Viva, Deadpool,
e o Coliseu de Cannes foram lançados posteriormente, também explicando informações básicas sobre as arenas. De forma semelhante, vídeos de perfis de personagens foram lançados para Scorpion, Sub-Zero, Mileena, Liu Kang e Raiden. Em abril de 2011, as modelos da Playboy Joe Garcia e Brittany Palmer, vestidas como Mileena e Kitana respectivamente, promoveram o jogo em um vlog publicitário patrocinado. Em abril de 2011, a Bespoke Arcades lançou uma série de máquinas de fliperama para promover o jogo no Gadget Show Live de 2011. Em abril de 2012, 2 trailers de cosplay live action com Rachel Glover como Kitana e Danny Levy como Mileena foram lançados. Eles foram posteriormente combinados em um vídeo comercial intitulado Fight Anywhere. Mortal Kombat sempre foi conhecido por suas campanhas de marketing bem únicas. Em 8 de março de 2011, uma versão demo do jogo foi lançada para download globalmente, inicialmente exclusivamente para membros do PlayStation Plus. A demo tinha um modo arcade com capacidade para 1 ou 2 jogadores e apresentava 4 personagens: Johnny Cage, Mileena, Scorpion e Sub-Zero, e havia os estágios The Living Forest e The Pit. A Performance Design Products patrocinou o primeiro campeonato nacional de Mortal Kombat, que aconteceu em Las Vegas em maio de 2011. Mortal Kombat também foi apresentado internacionalmente no Evolution Championship Series, ou EVO, de 2011, sendo reconhecido como um jogo de luta de torneio muito bom. Os jogadores profissionais Justin Wong e Carl Perfect Legend White, campeão da EVO de 2011, falaram positivamente sobre o lugar de Mortal Kombat em eventos de torneios futuros. Então, desde sempre, Mortal Kombat 9 foi visto como um imenso potencial para a cena competitiva. O jogo roda em uma versão fortemente modificada do Unreal Engine 3, semelhante ao motor usado por seu antecessor, Mortal Kombat vs DC. Os desenvolvedores recriaram todo o mecanismo de luta para que ficasse restrito a um plano de luta bidimensional, com o produtor sênior Hans Loh afirmando na Gamescom 2010 que a mudança da jogabilidade 3D para 2D foi vantajosa para Mortal Kombat, pois aumentou a jogabilidade gráfica, os detalhes para personagens e arenas, e a velocidade do jogo foi aprimorada. Outra nova mecânica foi a inclusão da física do sangue. A perda de sangue nesse jogo para a época é retratada como sendo mais natural e claramente visível nos personagens ou no ambiente, e foi um imenso upgrade em comparação aos jogos da era 3D. Outro ponto que os desenvolvedores declararam ter muito interesse era a jogabilidade online. Eles disseram que tinham interesse em capacidades para vincular o feed de progressão do jogador às suas contas em sites de redes sociais, como Facebook e Twitter, e recriar a sensação de socialização com jogadores em um fliperama. E como Mortal Kombat Deadly Alliance foi o primeiro a implementar o modo online, eles tiveram bastante tempo para refinar esse aspecto e trazê-lo na melhor forma possível para a sua época. Segundo Dave Pindara, um dos artistas principais de Mortal Kombat, os ambientes foram desenvolvidos para criar objetos e efeitos ativos, como eventos de cinema com roteiro, efeitos de iluminação dinâmicos e personagens e objetos que reagiam às lutas. O desenvolvimento dos cenários ou das arenas começou com 18, mas o desenvolvimento de ambientes com diferentes horários do dia e arenas originais relacionadas ao enredo aumentou o desenvolvimento para cerca de 30 arenas. Um recurso exclusivo está incluído em cada estágio, como The Desert, que possui uma tecnologia de areia, permitindo movimentos realistas da areia durante a interação dos personagens. O lendário Dan Forden, designer-chefe de som, disse que a intenção era criar uma experiência de áudio de jogo cinematográfico. O design de efeitos sonoros incluiu o uso e aprimoramento das tecnologias dos títulos anteriores. E embora a experiência dinâmica fosse vital, pequenos detalhes como o farfalhar das roupas do lutador e sons de fundo também foram incluídos.
A música para cada fase era semelhante aos jogos anteriores, mas com um arranjo completamente novo. Ed disse que houve um foco na inclusão de personagens dos 3 primeiros jogos Mortal Kombat, e que se você tem um personagem favorito desses jogos, naquela época, ele disse que provavelmente você o veria no jogo. Os desenvolvedores afirmaram que os personagens foram projetados com a intenção de torná-los únicos, com cada um tendo sua própria postura individual, pose de vitória e fatalities sem animações compartilhadas. O designer-chefe John Edwards disse que os personagens são diferenciados por características como potência e velocidade. O produtor Sean Himmerich disse que o design interno e externo dos personagens exigiu 2 meses ou 10 semanas. Ed disse que um personagem exclusivo foi planejado para a versão Xbox 360, mas as circunstâncias não permitiram que isso acontecesse. Ed também disse que eles estavam em negociações para incluir o lendário Sweet Tooth do Twisted Metal, mas infelizmente acabou não rolando. Em 5 de abril de 2011, a Warner Bros. E a NetherRealm anunciaram que Mortal Kombat 9 ou 2011, ou simplesmente Mortal Kombat, estava finalizado e pronto para produção em massa. E se você está se questionando qual seria a maneira correta de chamá-lo, MK9, Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat 2011, Ed Boon respondeu que ele diria que é o jogo Mortal Kombat que eles reiniciaram em 2011, então fale da forma que você achar melhor. Um dos grandes focos da equipe nesse jogo em questão foi o aprimoramento do modo história, inspirado em filmes e até mesmo pegando o molde apresentado em MK vs DC. A NetherRealm aumentou muito o número e a sofisticação da equipe que trabalhou no modo história. Ed Boon motivou a equipe de desenvolvimento a contar as histórias que eles contavam por meio de textos, finais no fliperama e outras formas de mídia não tão sofisticadas através de lentes cinematográficas, semelhantes ao resultado que eles criaram em Mortal Kombat vs DC. De acordo com Marty Stoltz, desde o início do desenvolvimento, artistas e animadores de storyboard estiveram envolvidos em algum nível em todos os aspectos do jogo. Ed Boon, que inicialmente apresentou o modo história para sua equipe durante o desenvolvimento de MK vs DC, viu o modo single player como uma importante fonte de apelo para fãs casuais, que de outra forma não teriam prestado atenção a um jogo de luta. E essa foi uma das melhores jogadas já criadas pela NetherRealm. Após o lançamento do jogo, foi lançado o pacote DLC Classic, contendo as roupas clássicas e fatalities que eram exclusivos para ofertas de pré-order em 7 de junho de 2011. Personagens para download ou DLC incluem Scarlet, uma personagem feminina vermelha recém-introduzida, baseada em um boato de falha de Mortal Kombat 2. O lendário Kenshi da era 3D, que foi introduzido pela primeira vez em Deadly Alliance. Rain, o semideus, visto pela primeira vez em Ultimate Mortal Kombat 3. Kratos, da série God of War e exclusivo para PlayStation, e Freddy Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo. Em um momento do tempo, a Warner Bros. Sugeriu Neo de Matrix como personagem convidado, mas a NetherRealm rejeitou porque sentiu que Neo não se encaixaria. Mortal Kombat Complete Edition também foi lançado para PC. Inicialmente, o jogo ficou disponível apenas através da Steam, mas uma versão de varejo foi lançada durante os primeiros dias de agosto. Em 21 de março de 2020, Mortal Kombat Complete Edition foi removido da Steam devido a mudanças na rede da Warner Bros. Games. Até mesmo antes do lançamento de Mortal Kombat, a Tech3 listou o jogo como uma das razões para as pessoas possuírem um console em 2011, e era um dos jogos mais esperados do ano. A versão Showcase da E3 de 2010 recebeu os prêmios de melhor jogo de luta da E3 e melhor demo de estágio da E3 pela GameSpot. Mais tarde, Mortal Kombat ganhou vários prêmios do tipo Jogo do Ano para o melhor jogo de luta. Prêmios como o Golden Stick Awards, o Spike Video Game Awards e o Interactive Achievement Awards.
a crítica também amou o jogo, elogiando desde a gameplay fenomenal, os gráficos totalmente surreais, a violência exagerada, o modo história praticamente revolucionário e o fato de que Mortal Kombat 9 era um reboot que realmente era bom. Muitos disseram com razão que esse jogo criou um padrão que todos os jogos de luta seguiriam após isso. A versão para PlayStation Vita também foi muito bem recebida e foi saudado como um exemplo perfeito de manter a fidelidade gráfica e ainda incluir uma quantia astronômica de conteúdo. A versão para PC de Mortal Kombat Complete Edition foi muito bem recebida. Essa versão excedeu muito as expectativas em questão de vendas. Em fevereiro de 2011, a classificação do jogo foi recusada pela Australian Classification Board devido à violência que excede as classificações que eles têm. A versão de Vita de Mortal Kombat foi banida na Austrália devido, é claro, à sua imensa violência. Na Alemanha, ele foi visto como uma mídia prejudicial devido às representações drásticas de violência e foi proibido na Coreia do Sul devido à sua representação excessiva de sangue e sangue coagulado. Mas mesmo com essas polêmicas, o sucesso da NetherRealm Studios com o modo história de Mortal Kombat, como dito, influenciou os jogos de luta e a série Injustice da NetherRealm. E apesar de haver muitos problemas com os sistemas de capítulos, foi Mortal Kombat 9 que inspirou desenvolvedores de futuros jogos de luta a criar experiências semelhantes inspiradas em filmes em seus jogos, como a franquia Guilty Gear, Tekken, Street Fighter V e Marvel vs Capcom Infinite. De acordo com Ed Boon, durante o mês de lançamento, Mortal Kombat vendeu 1 milhão de cópias entre as versões de PlayStation 3 e Xbox. A Warner Bros. Informou que Mortal Kombat havia vendido cerca de 3 milhões de unidades em agosto de 2011 e a Warner Bros. Ainda disse que isso cobriu todo o custo da aquisição de ativos da Midway. Em 2013, o jogo vendeu perto de 4 milhões. E com certeza acabou vendendo mais com todos os anos até aqui, tornando-o mais sucedido financeiramente que Deadly Alliance, que vendeu 3,5 milhões de cópias para cima em sua vida. Inclusive, eu já falei sobre ele aqui no canal, caso tenham interesse. A jogabilidade principal envolve a luta no estilo 2.5D. Mortal Kombat usa um único plano de combate bidimensional a 60 quadros por segundo, embora os personagens sejam renderizados em estilo tridimensional, com a intenção de dar profundidade e alcance às representações de vários projéteis. E ao meu ver foi uma evolução muito colossal em comparação a Mortal Kombat vs DC. Ao contrário dos jogos anteriores, 4 botões no controle representam ataques e cada um está vinculado a um membro correspondente. Os gráficos são simplesmente fenomenais, até para os dias de hoje, e os fatalities em comparação à era 3D são extremamente brutais. Alguns fatalities é até complicado mostrar no YouTube, mas eles ainda assim não chegaram ao nível de brutalidade do Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11, especialmente no quesito sonoro, mas de qualquer forma, para a época, esses fatalities eram o suprassumo da violência e anatomia, e é compreensível os banimentos como vimos na seção anterior do vídeo, mas a gameplay tem muito mais que simplesmente a brutalidade, e é muito mais complexo do que você pensa. A NetherRealm conseguiu manter um equilíbrio entre o casual e divertido e também o competitivo para aqueles que querem masterizar seu personagem ou personagens para competir contra os outros. Um novo recurso foi adicionado, o Super Medidor, que pode ser carregado por diversas ações durante a batalha, como realizar movimentos especiais, ser bloqueado pelo oponente ou ser atingido por ele. E então o Super Medidor é carregado em 3 níveis, cada um deles permitindo a execução de uma ação diferente. No primeiro nível, o Super Medidor pode ser usado para desferir uma versão aprimorada dos ataques especiais do personagem. 2 níveis podem ser usados para interromper um ataque combinado,
e os 3 níveis completos permitem a execução de um ataque especial chamado Movimento X-Ray, ou simplesmente X-Ray. Esse X-Ray desencadeia uma série de ataques únicos a cada personagem, durante os quais o jogo fornece uma visão interna do personagem que está sendo atacado, que mostra seus ossos e órgãos sendo quebrados ou rompidos, algo nunca antes visto na franquia. E se você quiser dar uma praticada nos seus Fatalities, ainda há um modo de treinamento de Fatalities, que permitem ao jogador praticar a execução de movimentos finais. Há também a Torre do Desafio, a luta de dupla ou Tag Team e o modo online. O modo Torre do Desafio é uma opção para um jogador que inclui 300 desafios específicos de várias dificuldades, oferecendo recompensas em moeda após a conclusão. Os jogadores têm a opção de usar a moeda do jogo para contornar outros desafios difíceis. Se você completar todos os 300 desafios, você desbloqueia a skin da Melina enfaixada e seminua do modo história. Entre os vários desafios estão o Test Your Might, que já conhecemos, que é pressionar botões rapidamente e usar um tempo específico para destruir blocos de dificuldade variada. O Test Your Sight, que foi introduzido na era 3D, que consiste no jogador seguir um objeto escondido sob um copo ou caveira e conseguir revelar o objeto corretamente. O Test Your Strike consiste em destruir um bloco específico em uma pilha. E o Test Your Luck consiste em lutar sob certas condições especiais, como não pular. O recurso Tag Team para 4 jogadores é um recurso original, permitindo que 2 jogadores joguem juntos. Durante o jogo de tag, 2 novos tipos de ataques ficam disponíveis. O primeiro deles é o ataque Tag Assist, no qual o personagem fora da tela salta temporariamente e executa certos ataques durante o combo do personagem ativo. O outro é o Tag Combo, no qual o personagem ativo realiza um combo que é finalizado pelo personagem fora da tela ao entrar na luta. O modo Tag tinha sido introduzido em Mortal Kombat Tournament Edition do GBA, que é uma versão portada de Deadly Alliance. O modo online foi melhorado drasticamente em comparação às versões anteriores, e até mesmo o modo Tag pode ser jogado normalmente com 2 jogadores juntos, cada um deles lutando individualmente ou ajudando em certos combos. Há também as lutas individuais mano a mano, e há uma novidade, o modo King of the Hill, que permite que os jogadores observem e reajam à luta entre o campeão e o próximo desafiante, enquanto esperam para enfrentar o atual campeão. Os espectadores podem exibir reações diferentes com base na luta que ocorre. Os combatentes ganham pontos de respeito com base na partida disputada recentemente, com os espectadores tendo a oportunidade de avaliar o vencedor da batalha, e após a atribuição das classificações, o perdedor sai do palco e se junta aos espectadores, enquanto o próximo desafiante da fila luta contra o Rei Defensor. É interessante notar que esse modo tinha uma sobreposição semelhante a um teatro, com avatares de personagens observando as lutas quando não estava em tela cheia. Proprietários do Xbox 360 podiam importar seu avatar do Xbox Live diretamente para o modo, enquanto proprietários do PlayStation 3 e PC usam os avatares de personagens padrões. Quando Ed Boon disse que a cripta retornaria melhor do que nunca, ele não estava brincando, porque ela está com um visual completamente novo. Ao contrário dos jogos anteriores, a cripta agora está dividida em 4 seções: as Terras Mortas, o Pântano Sangrento, Vazio da Infestação e Prado do Desespero. E como um extra, há a Necrópole, onde a arte, música e trajes desbloqueados podem ser vistos. Não existem apenas sepulturas agora, existem também dispositivos de tortura, que ao serem desbloqueados ativam e matam a vítima. Em uma seção há cadáveres flutuantes que explodem por diversos motivos.
Além disso, existem corpos pendurados que, quando selecionados, são alimentados com uma estranha substância vermelha, que também faz com que o estômago exploda. A maior seção abriga vários túmulos marcados por lápides, juntamente com túmulos de pedra ocasionais. Um dos momentos mais aleatórios e engraçados durante as visitas à cripta é que uma criatura aleatória, que a maioria das pessoas chama de monstro da cripta, aparece na tela, gritando com o espectador antes de desaparecer novamente. A coisa toda ocorre em cerca de 1 segundo, e isso é meio que uma paródia com a intenção de assustar o espectador e com certeza tirou um grito de alguns jogadores. Dessa vez existem 300 tesouros que podem ser desbloqueados na cripta, o que é menor em comparação aos jogos da era 3D, mas ainda assim muito bom. Com tudo isso que vimos, podemos dizer que mecanicamente, até em termos de conteúdo, Mortal Kombat realmente cumpriu aquilo que estava falando. Mas ainda não falamos de um dos aspectos principais de um jogo de luta, o elenco e também a sua atmosfera. MK9 tem um elenco muito bom, porque em sua essência ele é uma recontagem em uma linha paralela de Mortal Kombat 1 a Mortal Kombat 3, a trilogia clássica. Então todos os personagens incríveis da trilogia original estão presentes aqui, como Nightwolf, Smoke, Cabal, Sindel, Noob Saibot, Striker, entre outros. Em termos do tamanho do elenco, existem muitos personagens jogáveis no jogo base e 4 personagens DLC, que são Freddy Krueger, Kenshi, Rain e Scarlet. Na versão de PS3 existia até o deus da guerra Kratos. Cyber Sub-Zero e Quan Chi são personagens secretos nas versões originais de PlayStation 3 e Xbox 360, porém já estão desbloqueados na versão Complete Edition. Goro, Kintaro e Shao Kahn são personagens não jogáveis, mas é possível usar um mod no PC para usá-los. Marcus Phoenix, da série Gears of War, foi considerado um personagem em potencial para o lançamento do Xbox 360, mas infelizmente não rolou. Tremor está incluso na versão PS Vita apenas em algumas torres de desafio de personagens. Existe uma diversidade tão grande nesse jogo que com certeza você não ficará entediado com o elenco, e cada um deles tem seu próprio estilo de luta e estratégia, sem contar combos próprios, combinações com tags e tudo o que você possa imaginar. Em termos de gameplay, Mortal Kombat 9 foi literalmente revolucionário dentro da franquia. Cada personagem tem seus próprios fatalities, e tem 2 fatalities com exceção dos babalities. Alguns personagens como Scorpion e Sub-Zero possuem 3, e há um grande carinho até para fatalities clássicos, sendo feitos nessa nova era gráfica. Cada personagem, também como de costume, possui seu próprio final do modo arcade, e alguns deles são muito interessantes, como o final de Kung Lao, que explora bem mais a sua relação com seu ancestral. É claro que a verdadeira cânone é o modo história, mas é muito interessante ver detalhes que a NetherRealm coloca nos finais como algumas possibilidades de futuros alternativos. E com a chegada do multiverso em Mortal Kombat 1, as possibilidades são infinitas. Há muitas informações interessantes e realmente vale a pena ou assistir cada um deles no YouTube ou jogar com cada um dos personagens para ver seu final. De qualquer forma, tenho certeza que você irá se divertir. Em termos de atmosfera, eu diria que esse jogo foi o último a possuir a grande atmosfera dos jogos da era Midway, que infelizmente acabou se perdendo nos jogos posteriores. Existem muitas arenas nesse jogo, e cada uma delas é muito bem trabalhada e única em sua própria forma. É claro que nem todas são excepcionais no quesito visual, mas fazem seu trabalho. Arenas ou cenários como o Coliseu de Khan, o pátio no primeiro Mortal Kombat, a Floresta Viva, o Submundo, a Câmara de Almas e outras arenas clássicas, na minha opinião, são as melhores nesse jogo, e há fatalities relacionados até mesmo às arenas, como antigamente.
toda essa identidade visual aliada à trilha sonora fenomenal. E se você viu meu vídeo de MK Armageddon, sabe que Dan Forden, o principal compositor da era Midway, não esteve presente em Armageddon, mas ele retornou com todo o seu poder turbinado com o Super Saiyajin 4 para trabalhar em MK9. Esse jogo foi o último a honrar a tradição da era Midway com seu estilo musical, porque algumas músicas são simplesmente uma atualização de músicas antigas, o que já auxilia na criação da clássica ambientação sombria, e o som sempre foi uma das peças fundamentais para Mortal Kombat. E nesse jogo a música brilha e auxilia ainda mais nessa vibe era Midway. Eu ainda me arrisco a dizer que Mortal Kombat 9 foi o último Mortal Kombat a realmente ter músicas notáveis. E eu digo isso mesmo gostando de algumas músicas de Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11. Mas para mim, MK9 realmente estava além do seu tempo, com músicas como Armory, o pátio durante o dia, o Coliseu de Shao Kahn, a Floresta Viva, que é simplesmente um upgrade 10 de 10. Existem muitas outras músicas excelentes, mas acho que vocês entenderam a mensagem. A atmosfera desse jogo é digna de um selo era Midway de qualidade, e a transição da própria Midway para a nova era NetherRealm junto a Warner Bros. Mostra que o estúdio honra suas raízes de forma maestral. Entretanto, como esse é um soft reboot da série, há diversas alterações na história para que a nova gameplay, história e personagens possam se adequar, porque no primeiro Mortal Kombat existiam poucos lutadores. Já nessa versão de eventos, até Nightwolf, Quan Chi e Kung Lao estão ali, personagens que só aparecem em jogos posteriores na era Midway. E tenho certeza que vocês vão ficar um pouco confusos, porque é uma volta no tempo. Mas essa linha do tempo já é alterada desde o início, por assim dizer, então tratem dessa forma. Cada era tem sua própria cânone, por assim dizer. Nessa linha do tempo, Quan Chi teve um papel muito grande na destruição de Kahn e até na morte de Sindel, sendo que ele mesmo a matou e criou a barreira dimensional protetora no plano terreno, além da que foi criada pelos deuses ancestrais. Já da linha do tempo original, Sindel tirou sua própria vida porque ela não conseguia viver ao lado de Kahn após perder tudo e ver sua filha ser adotada pelo imperador. Sem contar que Kung Lao era um homem de paz e não queria ter nenhuma ligação com o torneio, e foi só em Mortal Kombat 2 que ele realmente teve que lutar. O que eu tenho para dizer para vocês é só aproveitem essa nova história e vejam como um reboot explorando novas alternativas. Após Raiden mandar o sinal para o passado e por consequência criar ramificações temporais nessa nova linha do tempo, voltamos aos eventos do 10º torneio Mortal Kombat. Raiden, é claro, começa a ter visões futuras, as quais ele ainda não entende, e ele está junto com seu campeão, Liu Kang. Johnny Cage acaba lutando primeiro e derrota Reptile e Baraka. Liu Kang e Raiden se encontram com Cage e explicam a ele o motivo e propósito do Mortal Kombat, no qual ele se recusou a acreditar de início. Johnny fica bem animado com o fato de Sonya Blade estar ali, e ele vai atrás dela e oferece ajuda, embora inicialmente ela seja hostil e até mesmo ser derrotada por Johnny. Ela acaba virando uma pessoa mais amigável quando Johnny salva ela de Kano, durante o qual Johnny começa a entender a verdade nas palavras de Raiden e começa a levar a sério. Mais tarde, Sonya resgata Jax com a ajuda de Raiden. Inclusive, ela até derrota Bi-Han e depois, entre aspas, derrota Raiden. Mas na verdade, Raiden queria que ela o derrubasse
para que ele pudesse cegar Shang Tsung e continuar com seus planos. Após Sonya salvar Jax, ela derrota Kitana e Jade e depois até tenta chamar reforços para buscarem ela na ilha de Shang Tsung. Mas é claro que isso não acontece e ela depois derrota Kano. O deus do trovão então explica aos 4 guerreiros do plano terreno as suas visões e o que elas predizem. Mais tarde, Raiden recebe mais visões do futuro, onde ele vê Kung Lao lutando no torneio Mortal Kombat e instantaneamente vê que aquele guarda de Shang Tsung na verdade era Kung Lao. E então, Lao, para tentar se provar, tenta enfrentar Scorpion, mas é derrotado. E então, Nightwolf luta e perde para Scorpion também. Raiden então tem outras visões, nas quais ele vê o espectro ninja Scorpion eliminando Bi-Han e um novo guerreiro poderoso se formando, conhecido como Noob Saibot. Raiden vai até Scorpion e diz para ele poupar a vida de Sub-Zero e disse que ele próprio iria falar com os deuses ancestrais para restaurar o clã Shirai Ryu. E Scorpion, é claro, aceita ao pedido. Na sala do trono de Shang Tsung, Scorpion vai até Sector e Cyrax e ambos zoam do antigo clã Shirai Ryu, que é claro foi eliminado. E então eles lutam e Scorpion sai vitorioso. Bi-Han então chega na sala e confronta Scorpion. Ele acaba levando Bi-Han ao submundo e lá o derrota. Scorpion honra o pedido de Raiden para não eliminar Bi-Han, até que Quan Chi aparece e mostra visões a Scorpion, onde os Lin Kuei atacam o clã Shirai Ryu. E Sub-Zero mata a esposa e filho de Hanzo. E se vocês não assistiram a primeira parte, eu recomendo que assistam, porque os acontecimentos aqui são basicamente quase os mesmos no quesito de Mortal Kombat Mythologies. Só que tem algumas coisas diferentes. Mas o fato dessas visões terem aparecido diante Scorpion acabou enfurecendo o espectro e levando-o a renegar seu acordo com Raiden. E Bi-Han foi morto. Scorpion então retorna para a sala do trono, arrependido, segurando o crânio queimado de Bi-Han e desaparece enfurecido para a grande consternação de Raiden. Cyrax é posteriormente contratado por Shang Tsung para eliminar Johnny Cage, mas ele se recusa porque Raiden tinha falado com ele e tinha falado até inclusive sobre a iniciativa Cyber Lin Kuei. E Cyrax diz que é oposto a essa iniciativa e Raiden diz que é vergonhoso um guerreiro do plano terreno trair seu próprio reino. E também diz que a vitória da Exoterra seria o fim do plano terreno. Shang Tsung manda seus maiores porteiros porque ele não queria mais a ajuda de Cyrax. E é claro que ele derrota ambos Shiva e Baraka. Cyrax derrotou Johnny na luta, mas honra o desejo de Raiden e o deixa viver para desgosto de Sector e principalmente de Shang Tsung. Sector fica completamente pistola com isso e confronta Cyrax, mas Cyrax o derrota. Enquanto isso acontece, Shang Tsung hypa Ermac como sendo o guerreiro praticamente definitivo, mas Liu Kang simplesmente detona Ermac. O perigo de Liu Kang para a Exoterra começa a ser demonstrado, e então Kitana diz que vai lidar com isso. Enquanto Liu Kang treinava, Raiden dizia para ele se lembrar dos ensinamentos de Boraicho. E tem outra visão onde o seu eu do futuro diz ele deve vencer e não entende, mas diz que talvez possa ser Liu Kang. E olha para seu amuleto que continua a rachar. E então Raiden vai embora e Kitana aparece. Kitana tenta eliminar Liu Kang, mas é derrotada tranquilamente e poupada. Mais tarde, Liu Kang derrota Scorpion e Quan Chi juntos, Goro e por fim Shang Tsung. E ele se torna o vencedor do torneio Mortal Kombat, assim como a primeira linha do tempo. No entanto, apesar de sua vitória de curta duração, o amuleto de Raiden quebrou ainda mais.
porque o amuleto funciona da seguinte forma: enquanto os eventos não forem mudados, o amuleto vai começar a se quebrar e quebrar porque as coisas continuam da mesma forma. E assim como em Mortal Kombat 2, Shao Kahn ficou extremamente pistola com a derrota da Exoterra e ordenou a execução de Shang Tsung, mas cede após Shang Tsung formular um plano de fazer um segundo torneio na Exoterra. E é claro que, assim como na primeira linha do tempo, eles meio que forçaram a mão do plano terreno a participar, porque Shang Tsung apareceu com uma horda de Tarkatânios que acabaram atacando a Academia Wuxi. E durante os eventos do torneio, Kitana descobre que Shao Kahn mentiu pra ela, e também descobre que ela foi substituída e foi clonada por Shang Tsung. E seu clone era Mileena, que Shao Kahn considerava como sua verdadeira filha. E enquanto isso acontecia, Jax, Johnny Cage e Raiden tentam resgatar Sonya. Até mesmo o irmão mais novo de Sub-Zero, Kuai Liang e Smoke se infiltram na Exoterra para descobrir o destino do Sub-Zero original. Sub-Zero acaba chegando na Câmara de Almas, e lá ele encontra Ermac literalmente arrancando os braços de Jax, e ele próprio derrota Ermac, e diz aos Guerreiros da Terra que ele é um aliado. Smoke até acaba descobrindo algumas das armações de Shang Tsung junto a Kano, e até mesmo derrota o feiticeiro junto com Reptile. Só que Raiden acaba impedindo a cibernetização de Smoke, e por causa disso, Sub-Zero, após ter derrotado Scorpion, foi quem foi transformado em um Cyber Lin Kuei, e isso acabou alterando inadvertidamente a linha do tempo. O pior ainda, por causa do resgate de Sonya por Jax antes, Kitana foi levada para o Coliseu, e durante as lutas, Johnny Cage acabou perdendo, e Raiden tentou substituir Liu Kang com Kung Lao como campeão do próximo torneio, e Kung Lao lutou muito bem, tendo derrotado até Shang Tsung e Quan Chi juntos, sem contar que ele derrotou Kintaro. Mas Shao Kahn acabou matando pelas costas, tornando Liu Kang novamente o campeão do Mortal Kombat pela segunda vez, pois o monge Shaolin detonou Shao Kahn. Apesar da vitória aparentemente fatal de Liu Kang sobre Kahn, o último acaba sobrevivendo, e dessa vez, ao invés de Shang Tsung ter orquestrado o plano para reviver Sindel, dessa vez foi Quan Chi. Na primeira linha do tempo, sabemos que Sindel realmente tirou sua vida e criou uma barreira dimensional para Kahn não passar para o reino da Terra. Mas nessa linha do tempo, quando seu reino estava sendo conquistado, ela própria eliminou Jarod para encontrar um marido mais poderoso. E quando ela estava governando ao lado de Kahn, ela logo entrou em conflito com Quan Chi, que acusou a Imperatriz de distrair o Kahn da Exoterra. Ele logo a assassinou e encenou sua morte como se ela mesma tivesse tirado sua vida, devido ao fato de que ela representava uma ameaça a Shinnok. Então Quan Chi afirmou que Sindel morreu porque ela mesma tirou sua própria vida, e ao fazer isso, ela traiu Shao Kahn e criou uma proteção mágica sobre o plano terreno, impedindo Kahn de invadi-lo. Mas na realidade, após a eliminação de Sindel, o próprio Quan Chi criou uma proteção mágica para o plano terreno, a fim de usá-lo posteriormente para completar o plano de eliminar Shao Kahn. Shiva suspeitou do envolvimento de Quan Chi na morte de Sindel, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência para condená-lo. A ressurreição de Sindel então é jogada nos planos de Quan Chi e ela de fato é ressuscitada. E Kahn lança uma invasão na Terra, assim como em Mortal Kombat 3, na linha anterior. Entre as equipes de resposta estavam os policiais Cabal e Curtis Stryker. Stryker realmente mostrou suas habilidades ao derrotar Kintaro, Mileena e Reptile sozinho, mas Cabal sofreu queimaduras graves pelo fogo de Kintaro. Enquanto isso aconteceu após Stryker derrotar Ermac, ele nem tinha ciência de que Cabal tinha desaparecido.
Então Nightwolf apareceu para recrutar Striker para ajudar Raiden na defesa da Terra. No entanto, foi revelado que Cabal foi recuperado por Kano, e após Cabal ter derrotado Mileena e Noob Saibot, ele escapa da Exoterra. E quando ele chega na Terra, ele derrota ninguém menos que Sub-Zero, só que agora ele era um Cyber Lin Kuei, e ajuda Smoke para levá-lo a um lugar seguro para reprogramar Cyber Sub-Zero, que se tornou mais um dos aliados da Terra. E os aliados do plano terreno estavam muito poderosos, pois essa equipe era composta por Liu Kang, Sonya Blade, Johnny Cage, Kitana, que acabou abandonando a Exoterra após descobrir tudo aquilo sobre Mileena, Cyber Sub-Zero com sua humanidade restaurada, Jax com braços cibernéticos, Jade, Smoke, Nightwolf e Striker. E Cyber Sub-Zero agora tem uma missão. Ele vai disfarçado para as forças inimigas. Ele confronta Sector e recupera a inteligência de seus bancos de dados. Quando Sub-Zero obteve as informações de Sector, ele soube que Quan Chi estava sacrificando as almas do plano terreno por meio de um novo Soul Nado para fundir a Exoterra com a Terra, e confrontou seu irmão mais velho, Noob Saibot, permitindo que Nightwolf interrompesse o ritual de Quan Chi. No entanto, a interferência fez com que as forças de Khan irem atacar diretamente o quartel-general dos guerreiros do plano terreno, pois Shao Kahn teve a brilhante ideia de empoderar Sindel com a alma, ou melhor, almas de Shang Tsung, e ela ficou imensamente poderosa. E todos, com exceção de Johnny Cage e Sonya Blade, não sobreviveram, pois Raiden e Liu Kang estavam falando com os deuses ancestrais, e Nightwolf acabou tendo que se sacrificar para eliminar a Imperatriz. O mais triste de tudo é que, enquanto Sindel estava detonando os Guerreiros da Terra, Raiden não conseguiu convencer os deuses ancestrais a interferir no quesito da invasão de Shao Kahn. E infelizmente eles viram os corpos dos lutadores da Terra caídos, e Raiden até fez algo drástico e foi até o submundo na tentativa de convencer Quan Chi a unir forças com ele contra Kahn, oferecendo em troca as almas de todos os guerreiros caídos da Terra. Mas antes dele fazer isso, ele acaba tendo que derrotar Scorpion, e ele próprio diz que ficou decepcionado com Hanzo, porque ele realmente podia ter feito a diferença e seu clã poderia estar ressuscitado. No entanto, quando ele foi falar com Quan Chi simplesmente riu e zombou do impotente deus do trovão, revelando que ele já tinha as almas do plano terreno como parte do acordo com Kahn, solidificando totalmente sua aliança. Quan Chi então invoca essas almas e as coloca contra Raiden. Raiden derrota com sucesso 6 das almas reanimadas em sua fúria contra o feiticeiro. Então Quan Chi comenta como Shao Kahn já venceu. Ao ouvir essa declaração, Raiden percebe que Kahn tem que vencer, porque ao ceder a Shao Kahn, os deuses ancestrais iriam intervir e punir o imperador por fundir os reinos ilegalmente, sem ter vencido 10 torneios consecutivos. Então Raiden retorna à Terra e explica seu plano para Liu Kang, mas Liu Kang simplesmente não acreditou e diz que Raiden é simplesmente louco, e quando Kahn aparece na Terra, ele tenta lutar contra ele, mas Raiden o impede, e Raiden e Liu Kang acabam entrando em uma luta que Raiden não queria, e infelizmente ele acaba refletindo o fogo de Liu Kang com sua eletricidade, e o mesmo acaba falecendo, não antes de dizer que Raiden matou todos eles. E aqui já começamos a ver as maquinações de Kronika, porque mais pra frente vamos ver que Liu Kang e Raiden lutarem sempre foi obra dela manipulando as linhas do tempo, mas Raiden ficou completamente desolado que seu campeão acabou perecendo, mas ele sabia que se Liu Kang vencesse a batalha contra Kahn, o Armagedon aconteceria, e apesar de Liu Kang ter sido implacável, infelizmente ele não entendia o peso e as decisões que Raiden tinha que tomar. E esse foi um erro que Raiden se arrependeu pela vida inteira.
sem contar que ele seria assombrado também por Liu Kang, e Raiden, aparentemente submisso para Khan, voluntariamente se deixa ser abatido por Khan diversas vezes, e antes de ser eliminado, os próprios deuses ancestrais em suas formas de dragões aparecem e empoderam Raiden, porque o seu plano era perfeito e Khan realmente tinha violado as regras. E inicialmente, Khan estava até mesmo resistindo ao poder dos deuses ancestrais, sendo que Khan tinha absorvido bilhões de almas. Mas isso não durou muito tempo, pois o poder dos deuses ancestrais, misturado com o de Raiden, foi demais para Khan e ele foi permanentemente eliminado dessa linha do tempo. É claro que mais pra frente ele volta, mas isso tem mais a ver com as maquinações de Kronika. Após todo esse desastre, Raiden promete reconstruir o plano terreno, com Sonya Blade e Johnny Cage, os últimos guerreiros restantes da Terra, pelo menos nesse jogo, porque outros iriam aparecer. E o pior de tudo, embora Raiden tenha realmente impedido Shao Kahn de fundir a Terra com a Exoterra, ele suspeitaria inconscientemente que o Armagedon ainda poderia acontecer. Mas com Kahn morto, Raiden não pode prever que outra força da circunstância possa um dia libertá-lo, e isso alterou ainda mais a linha do tempo, mas seu amuleto ficou 100% recuperado. Entretanto, o que Raiden não desconfiava é que todo esse plano era de Shinnok, e tudo ocorreu como Shinnok estava planejando, e o seu servo Quan Chi fez de tudo para que esse plano também se tornasse realidade, e agora eles decidiram que iriam usar o caos a seu favor para dominar o plano terreno em nome do submundo.